para um outro conceito da psicanálise. Na linguagem psicanalítica, quando na psicanálise nós ouvirmos o nome mito, tá? Não é a mesma referência do senso comum, que diz que mito é mentira, é coisa falsa, é coisa que não existe. Na verdade, quando a psicanálise diz que existe um mito, ela está dizendo de que é uma verdade universal que percorre a humanidade, tá? Eu vou dar algumas definições de mito só para a gente caminhar, tá bom? O mito, então, é o conhecimento residual da humanidade que percorre diversas épocas, culturas e é contada através de muitas histórias. Então, o que é um mito? O mito é um conhecimento quase ancestral, que vai passando de geração em geração, que percorre a cultura, que percorre a religião e assim por diante. É como se fosse uma história contada de diversas maneiras, de muitas formas. A gente vai chamar isso de mito, tá bom? Exemplo, uma outra definição, são verdades contadas através de símbolos, porque o mito, ou na mitologia, você é cercada de símbolos. E o que é, para a psicanálise, o mito? É a voz do inconsciente contada através de uma ficção, através de uma história. Então o inconsciente conta, através de uma história, aquilo que a censura, ou aquilo que o recalque, não dá conta de contar fora dela. E o mito, ou a história, só tem valor, só nos comove, só nos afeta, porque é uma verdade ancestral, ou uma verdade que está ali, uma pulsão do inconsciente. Então, um exemplo dessa mitologia é os contos de fada. Por exemplo, a maioria dos contos de fada que nós conhecemos são da cultura da cultura europeia, né? E foram popularizados pelo Walt Disney. Então nós temos, exemplo, Branca de Neve, nós temos Cinderela, nós temos a Bela Adormecida e outros mais. Eu quero que você perceba o padrão, tá? Então nesses contos de fada existe sempre um personagem central. O personagem central é rainha e bruxa. Todas essas histórias que eu contei, né, que eu citei, tem como seu vilão, tem como seu objetor ali do mal, né? Você tem um personagem que é rainha e bruxa. Perceba que você não tem rei e bruxo, você tem rainha e bruxa, mostrando de que esse mito dos contos de fada está relacionado à figura feminina. Se está relacionado à figura feminina, então os mitos de fada que contam a rainha e a bruxa podem ser representações mitológicas, ancestrais da nossa relação com a mãe. Porque a mãe é a rainha. É a rainha ou não é? A mãe tem que ser adorada, a mãe tem que ser beijada, a mãe merece, né? Mas a mãe também é bruxa. A mãe também interfere na vida da gente. A mãe, quando éramos crianças, tesourava a gente, dava obrigação, punia. Então há uma referência da mãe, né? E há como uma forma de ser contada através das histórias do conto de fada. Vou citar um exemplo para você. João e Maria. Então as crianças vão a uma casa feita de doces, que aí é uma menção ao desejo. Então elas são atraídas pelo desejo. Quando chegam lá, Joãozinho e Maria são presos por uma bruxa. A bruxa prende Joãozinho numa gaiola. E nessa gaiola, a bruxa dá comida na boca para o Joãozinho. Quem é que dá comida na boca? Quem é que deu comida na sua boca? Quem é que te obrigou a comer? Quando até, não, mais um só, mais uma colherzinha só, tem que comer tudo, vamos lá. Exemplo, quando a minha filha Maria Luísa, nós tínhamos um pratinho que tinha um palhacinho desenhado, e a gente dizia assim, não, você tem que comer até aparecer o palhacinho, enquanto não apareceu o palhacinho você tem que comer, né? Não, você vai comer tudo, você tem que experimentar isso. Então quem que obrigava a comer? Quem obrigava a comer era a mãe. E com o Joãozinho, ela obriga o Joãozinho a comer. E Joãozinho engana a bruxa, tá? Com um rabo de rato. Porque os filhos enganam as mães. Os filhos também fazem gato e sapato das mães. Então, exemplo, é normal na vida dos meninos uma fase de mais ou menos 10 a 12 anos, que a gente chama de a fase da mentira, onde eles se tornam os mentirosos na terra, os dissimulados na terra. Então é comum a mãe contar de que mandou o filho tomar banho, o filho não queria, a mãe. O menino entra dentro do chuveiro, no banheiro, abre o chuveiro, mas não entra no banho. Deixa a água cair, só para fazer fita, só para que possa fingir, e depois ele joga água no cabelo e sai como se tivesse tomado banho. Uma mãe chegou para mim
e disse: olha, o meu filho chegou e me pediu dinheiro para tomar lanche lá na escola. Mãe, você me dá 50? E a mãe falou assim: você pensa que meu dinheiro é capim? Vou dar 50 para você toda hora, toda hora, toda hora? E a mãe chega e diz: não vou dar para você não. Leva um lanche aqui de casa e assim por diante. Aí nisso, quando ela foi abrir a bolsa dela, ela sabia que ela tinha 50 reais guardado. Quando ela foi abrir a bolsa dela, cadê os 50 reais? Sumiu. E ela, com convicção, disse: o menino pegou, o moleque pegou. Quando chegou para ele, disse: você pegou os 50 reais que estava na minha bolsa? Imagina, mãe, por isso que eu sou infeliz. Tudo que está de errado nessa casa falam que sou eu. Por isso que eu vou embora. Por isso que ninguém gosta de mim. Aonde já se viu? Eu sou culpado de tudo. E fez aquele drama, aquele estardalhaço danado, mostrando, como no mito, o rabo do rato, enganando. A mãe nervosa abre a mochila dele e está os 50 reais escancarado assim olhando para ela. E dela chega e diz: que é isso? E quando ele é pego no fraga, não tem jeito de escapar, ele... ah, mãe, desculpa, é que você não queria me dar e eu queria tomar lanche. Aí eu perguntei para essa mãe: o que é pior para você? Pior para você é ele ter pego os 50 reais ou pior para você é a mentira, a dissimulação? E ela disse: a mentira, a dissimulação. Então, a mentira é também um mecanismo de defesa do ego, e que é o tema básico aqui também do mito do Pinóquio. Então, vamos voltar para a história de João e Maria. Então, a bruxa prende João numa gaiola e engorda. Quem que quer engordar? O filho, a mãe. E ela chega para a menina e diz: você vai fazer o serviço de casa, você vai limpar, vai lavar. Como que as mães antigamente criavam os filhos, os meninos com mais regalia e as meninas tinham que fazer o serviço doméstico. João e Maria, a bruxa faz isso, os engorda, porque diz que a bruxa quer acender a lareira, o fogo, e quer devorá-los. Então você tem várias histórias na mitologia grega, nos contos de fada, em outras religiões, onde os pais devoram os filhos. Então, exemplo, Cronos devora os filhos. Entendeu? Então essa ideia de pais devorando filhos percorre a humanidade. Então é um mito. Mas não é um ato canibal. Não é isso que o mito quer dizer. O mito quer dizer o seguinte: que essa ideia que o pai e a mãe têm de obrigar o filho a querer o que ele quer, a fazer o que ele quer, a pensar da maneira que ele pensa, a sentir da maneira que ele sente, é como se estivesse lhe tirando a vida. Então isso é um devorar. Então, na mitologia, conta-se essa história sem querer, mas para nós psicanalistas, sem querer, querendo, porque alguma coisa quer, e o que quer são as pulsões que vêm do inconsciente, querem contar a história, por exemplo, como a história do João e Maria. Nós vamos fazer um curso aqui na escola sobre interpretação de contos de fada e mitologia. Você pode procurar aqui na secretaria da escola e fazer esse curso, um curso rápido de mais ou menos 2, 3 meses, sobre interpretação dos contos de fada, interpretação dos mitos e assim por diante. Tá bom? Então,